Olá, irmãos de luz, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo Riso, de número 25, nossa sexta-feira, de chuva, frio. Sim, em Salvador tem frio, sim. 24 graus com frio. Ventilador que está desligado, nem ar-condicionado eu uso. Frente fria aqui há 2 dias, muita chuva, muito vento. Bom para dormir, né? É chato para acordar cedo, mesmo para quem está acostumado. Mas estamos aqui no Papo Riso 25 com o nosso amigo, escritor, evangelizador, intelectual, Hugo Minas. Ele já está na área, mas antes ele sabe que eu tenho que fazer uma introdução aqui rápida, bem breve. Eu, Manuel Trajano, irmão de luz há 21 anos, desde 2004. Passando aí por Orkut, Facebook, estamos com mais de 1.000 membros. Passem lá na nossa página, comunidade. Estamos no Twitter, agora X, ainda não me acostumei. É que nem falar em Guatemi aqui na Bahia, Shopping da Bahia, em Antigo Guatemi, Antiga Rodoviária. Ainda estamos no X também, nos siga, Instagram e YouTube. YouTube estamos com 102 inscritos, próxima meta 110. Passem lá, cliquem no sino, se inscrevam, nos ajudem. Temos a campanha do Pix Solidário. O que é o Pix Solidário? Você ajuda a manter nosso canal, nossos perfis, a nossa labuta, a nossa correria aqui de quem vos fala, e ajuda nos Irmãos de Luz com as instituições parceiras, que sempre ajudamos aqui com pessoas de vulnerabilidade, pessoas de rua. Então, antes de mais nada, faça seu Pix aí, chave para qualquer valor, de qualquer valor, para trajanomanuel@gmail.com, trajanomanuel@gmail.com, vai aparecer meu nome lá, Manuel Trajano, tá aqui gravado, qualquer valor, R$1, R$10, 50, 100, 1.000 se puder, e a gente pode botar na mensagem também, quero ajudar a doar para a instituição tal, quero participar da parceria com Cesta de Amor, quero ajudar os Amigos do Bem, quero ajudar Doutores da Alegria, quero ajudar Médicos Sem Fronteiras. A gente ajuda aqui com uma participação, porque é uma coisa que a gente já faz, já fazia, dependendo de Irmãos de Luz. A gente não tem o hábito de ficar falando aquilo que a gente ajuda, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. E vamos trabalhar. Hugo está na área. Vamos lá, espero que ele esteja me ouvindo bem. Espero que o pessoal possa ver ele hoje. Para ele, a gente não vê o outro. Corta nossas cabeças aqui e a gente não sabe se está sendo cortado. Mas vamos ver. Espero que não corte aqui meu cabelo, né? Ai, Deus. Grande Hugo, Trajano, boa noite. Hugo, você me ouve e me vê? Porque eu não te vejo, só estou me vendo aqui. Tô te vendo e tô te ouvindo. E você tá me ouvindo direito? Eu só não estou lhe vendo, infelizmente. Não estou lhe vendo, mas vamos aqui nos conectar pelo coração, né, meu amigo? Porque o Instagram tem dessas, né? Tudo legal, velho. Tudo tranquilo, boa noite. Obrigado aí mais uma Você está vez. dizendo que minha cabeça está cortada aí para você, não? Eu estou na parte de cima da tela, estou cortado. Não, não, tá só o cabelo. Tá dando para ver isso aqui que eu estou apontando? Dá sim. Isso aí é o mais importante. Ah, obrigado pela parte que me toca, é mais importante do que eu, né? Hugo, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa parceria aí com o Irmãos de Luz, Papo Riso 25. Eu já botei aqui, vou fixar aqui na tela hoje. Eu vou ser bem sincero, eu tô pegando carona aqui naquela polêmica ali do stand-up comedy, Léo Lins, mas não vai falar sobre Léo Lins. A gente está falando sobre hoje, é um pano de fundo. Vamos falar hoje sobre esse mundo que vivemos, 2025. Eu sou um pouquinho mais velho que você, acho que eu peguei um pouquinho a época do humor dos Trapalhões, Cacete e Planeta, peguei ali TV Pirata, que era um humor mais ácido, peguei Vivo Gordo, quando podia falar gordo, né? Peguei. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que pode e o que não pode, politicamente correto. Mas meus pais pegaram ali Planeta dos Homens, Balança Mas Não Cai, Chico Anísio com seus
200 ou mais, 300 personagens inteligentíssimos. Enfim, pegamos a geração aí da escola do professor Raimundo, nova versão. Mas enfim, Hugo, passando a bola para você já de cara. O que está havendo com o nosso mundo? Nós perdemos o humor? Estamos sem senso de humor? Na psicologia fala que hoje a gente está hipervigilante. A gente anda pisando em ovos, anda com o alerta ligado ao máximo, a gente não relaxa, a gente tem ansiedade, depressão, estresse, a gente vive com medo da insegurança pública, a gente vive com medo de perder. E quando eu falo a gente, eu não falo nem tanto por mim, que acho que eu já sou de uma geração pós-50, mas essa baixa resiliência que tem as pessoas hoje, somente os mais jovens, não os que estão chegando aí agora, mas talvez aqueles que estão ali entre 15 e 30 anos. Acho que eu estou fazendo várias coisas já para puxar o assunto aí com você, mas estou vendo as pessoas jornais aí, muita gente subindo em carro. Lembra daquele filme que a gente assistiu, né? Com Michael Douglas, O Dia de Fúria, que era um homem da Bolsa de Valores, que de repente surta e puxa arma numa loja de fast food porque queria o pão daquele jeito. E a gente achava exagero naquela época, né? Falar em Michael Douglas, Dia de Fúria. Pô, esse cara tá brigando aí porque o sanduíche não saiu daquele jeito que ele queria. E a gente tá vendo as pessoas hoje aí, Hugo, subindo em carro, andando nua na rua. Uns chamam de surto psicótico, outros chamam de esquizofrenia, outros chamam de loucura. Enfim, Hugo, aí tem a questão de Léo Lins. Um ambiente fechado, pago, com direito à internet. E quem, a gente é de uma época que quem se sentia lesado é que tinha que ir lá na justiça e reclamar. Hoje a gente vê a alta corte, altos tribunais que deviam estar cuidando de problemas maiores, mais importantes, como a própria morosidade do seu judiciário, a gente vê nossa liberdade de expressão vigiada, uma liberdade relativa, e o povo preocupado em censurar previamente em nome das minorias, que nem as minorias estão reclamando. Mas enfim, fala aí, Hugo, pra gente. Acho que eu falei demais, vou ter muita informação, mas a gente vai dissecar isso aí como um bom legista. Boa noite. Boa noite, boa noite. Você fez aí um resumo interessante. Esse caso do Léo Lins foi só uma amostra, né, do que tem acontecido. Eu acho que tá todo mundo doente, então, assim, algumas piadas. Existe uma coisa até no racismo também. Eu tenho visto hoje os meninos em sala de aula, eles estão confundindo opinião diferente com racismo, com preconceito, sabe? Então, assim, e é algo deles. Às vezes, de tanto ouvir em casa, que às vezes, assim, a família às vezes não percebe que está afetando o filho. Então, assim, tá todo mundo doente e às vezes uma piada, ela acaba tocando em alguns gatilhos emocionais mesmo da pessoa, sabe? Doutor Inácio, um psiquiatra, ele fala que não existe na face da Terra nenhuma família que não tenha um membro da família vivenciando alguma situação ligada à sexualidade. Então, assim, às vezes as piadas, elas acabam tocando nesses assuntos que às vezes as pessoas não querem tocar. Fora a questão da transferência de responsabilidade. É aquele pai, aquela mãe que deixa o menino à toa e aí, assim, permite que ele entre em salas de bate-papo. Tem menino de 11 anos que está assistindo X-vídeo. E os pais acham que eles estão brincando, jogando videogame com os amigos. Então, assim, quando acontece alguma coisa, dificilmente o pai e a mãe vai falar a minha parcela de culpa. Ele vai transferir. Então, assim, tem essa transferência de responsabilidade e tudo bem, tem assim eu acho que existe o limite e o bom senso do humorista, sabe? Mas também
assim, as pessoas estão ali para isso, mas, assim, às vezes pode tocar numa ferida. Repare que se você, é, a pessoa terminou um relacionamento agora, e aí foi traída, e você faz uma piada de chifre, a pessoa pode levar para casa. Então, assim, mas é um problema dela, com ela, sabe? E é isso que está acontecendo, está todo mundo doente. Então, assim, e uma coisa sobre só esse caso do Leão Lins, assim, eu acho que é botar lenha na fogueira mesmo, que, assim, teve o limite e o bom senso do humorista, que ele pode ter exagerado. Então, assim, toda essa agonia para ele é válida, mesmo que seja injusta e tal, mesmo que não dê em nada, é válido para poder dar um start nele, para ele poder refletir um pouco sobre o método de trabalho dele. Mas também tem a questão da própria justiça, que também faltou bom senso e faltou limite, sabe? Então, assim, e uma coisa que eu tenho refletido muito esses dias, que é quando o jornalista ele bota na manchete que a justiça fez isso, sabe? A justiça não faz nada. Quando tem um acidente de carro, a culpa não é do carro, a culpa é do motorista. Então, assim, foi aquela pessoa, o juiz, que no caso do Léo Lins foi uma juíza, que se sentiu ofendida e é, pesquisou lá na lei o que ela queria o objetivo dela, para que era condenar ou alguma coisa assim, sabe? Então, assim, não é a justiça não faz nada, é quem interpreta. A mesma pessoa que tá liberando um, um bandido na audiência de custódia, se ele fosse julgar esse mesmo bandido por algo que foi que o assalto, a vítima foi o próprio filho ou o próprio neto, ele ia arranjar na mesma lei outras coisas para poder validar a prisão desse mesmo suspeito, do mesmo crime. Então, assim, provavelmente essa juíza aí se sentiu ofendida, achou que liberou o filho brincando e aí foi surpreendida por algum comentário, alguma coisa assim. Mas, assim, lógico que estava num ambiente de humor e que adulto sabe levar na esportiva, pô. Sabe? Assim, às vezes exagera, mas, assim, é, eu acho que é uma reflexão interessante essa, porque não só pro... Às vezes uma opinião sua, você não sabe como é que tá a outra pessoa. Imagine uma piada que a intenção é brincar, é fazer palhaçada, e a pessoa se sente ofendida, porque tem os gatilhos dela. Então, assim, eu acho que foi um alerta para todo mundo, por a gente não saber como é que está o outro. Então, assim, não foi o primeiro ponto do Léo Lins, sabe? Todo mundo sempre comentou essa questão de algumas piadas dele que acabam sendo bem, assim, meio pesadas. Então, assim, não foi o primeiro show dele com essa piada. Então, assim, foi um momento para ele também, para ele refletir no sentido de, velho, há quanto tempo você não ouve essa crítica construtiva que você acha que não tem nada a ver? Então, assim, teve esse lado bom para ele, mas também tem o lado da própria justiça que foi demais. O Renato Piaba, ele Oito falou anos, 8 anos de cadeia e 2 milhões de multa. Acho a isso, dosimetria aí passou longe a dosimetria. faltou o limite bom senso da juíza. Que então, assim, Qual é a base de cálculo dela e aí, né? o, e o pessoal tava falando, velho, o cara mata e amanhã tá solto. E ele, então assim, eu acho que tudo isso também tem um lado bom de trazer esse boom mesmo para refletir, sabe? Pro social, para trazer isso à tona, para a gente refletir, não só ele, como também todo mundo e tal. Fora que assim, o humor, Trajano, ele é um talento. Quem gosta de contar piada é talento. Então, assim, aquele mesmo talento que Jesus deu. Então, assim, não é para enterrar, não. É para. E você pode levar alegria para as pessoas em um mundo tão conturbado, é uma missão de vida, sim. E é trabalho. Então, assim, a gente acha que talento é desenhar, cantar e tal, e não, contar piada também é um talento. Então, assim, a gente também não pode abranger
para todos os humoristas. Nós temos humoristas aí sensacionais, do Guga Wala, que a gente conhece, sim, sim, essa brincadeira de torcida, o Guga com o Lucas, né, que é o Vicentino, assim, o quanto que... Lucas Sicupira. Isso, então, assim, é aquele humor, daquela brincadeira e tudo, mas, assim, eles não saem na mão, sabe? Apesar de torcerem para times diferentes, eles sabem lidar com isso. Agora, Para mostrar pra gente que a gente pode ser adversário rival sem ser inimigo, né? isso, assim, aquela gozação que acontece, mas que não precisa estressar, porque às vezes, Trajano, cai desse gatilho de novo, sabe? Às vezes o tentar eliminar o outro, não teve um problema ontem na Unijorge? Foi um estresse danado. Sim, O cara, sim, sim. eles já vinham se estranhando um tempo, e naquele momento, só porque o cara foi com um casaco do Vitória que estava frio, foi só um gatilhozinho mínimo, uma fagulha, uma faísca, para gerar aquilo tudo que nem precisava. Então, assim, tá todo mundo doente. E, assim, às vezes, essas situações também elas servem para frear. Porque não é porque você não está bem que você vai precisar se explodir. Sabe? Você tem que se controlar também. Não é porque se você não está bem, não é motivo para você sair brigando com todo mundo, querendo matar e tal. Então, assim, eu acho que tudo isso traz uma reflexão interessante para a gente, no sentido da gente refletir e os dois lados. Cada um, Freud tem uma frase que diz assim: qual é a sua cota de responsabilidade na agonia que você está vivendo? Porque senão a gente não aprende, não evolui. Se sempre for a culpa do outro, do outro, do outro. Então, assim, é, foi um caso exagerado, né, desse do Léo Lins, mas assim movimentou assim a categoria de humoristas, trouxe aquela coisa de essa reflexão mesmo de a justiça para um lado, para não se comprometer, porque não é assassino, porque não é ladrão, porque não é de facção, libera logo como se tivesse medo. Agora, o humorista que às vezes não vai fazer mal nenhum de violência, ele pega 8 anos, sabe? Então, assim, eu acho que essa reflexão até da própria justiça mesmo, porque assim algo precisa para mudar precisa vir de dentro. Mas assim, pro humorista foi exagerado, foi, mas também foi aquele alerta para maneirar, sabe? E também que de exemplo para os outros que por mais que tenha aquele momento de, de, de querer contar uma piada e tal, às vezes assim é preciso ter esse cuidado, porque a gente não sabe quem é que está ali e várias vezes, quantas vezes a pessoa conta uma piada ou então até conta antes era alegre, mas a pessoa interpreta mal e a partir dali ela volta para casa depressiva, às vezes até querendo se matar. Então assim, é preciso ter esse cuidado, porque assim tá todo mundo doente, velho. Tá todo mundo doente. Então assim, isso é tanto que aí eu passo para você. Eu fui feita uma pesquisa sobre homofobia e que ela confirmou cientificamente uma suspeita antiga e que isso vale também para o racismo, vale também para essa questão, né, desses gatilhos, desses preconceitos, que eles descobriram que o homofóbico ele tem desejo internalizado. Pode não ser necessariamente ligado a um desejo homoafetivo, que embora todos nós somos homoafetivos, porque você ama seu filho, sabe? Pode não ter um contato sexual, mas você ama seu filho te ama. Então não deixa de ser um amor homoafetivo. Mas assim, a parte sexual, de contato sexual é que, né, é diferente. Então assim, no fundo todo mundo tem esse contato. Mas eles descobriram isso. Então assim, às vezes a pessoa não está com uma vida sexual legal e aí acaba querendo jogar pedra em quem está mostrando isso, quem está vivendo isso, quem está que na cabeça dele está tendo uma vida sexual bem mais saudável, como se ele que merece não está tendo, e o outro que na cabeça dele, pelo preconceito e tal, na cabeça dele não merece, está vivendo o amor aí. Então, assim, isso acaba sendo só a transferência mesmo de... é o lado da pessoa. Eu acho que até isso ajuda a gente a lidar, porque quando você ouve uma situação dessa,
vindo de uma pessoa que mexeu com ela e tal, você compreender que é o momento dela difícil, você acaba silenciando um pouco mais, sabe? Você acaba evitando entrar naquela sintonia, porque você sabe que não é com você, é com ela. Embora a gente tenha a nossa cota para poder melhorar também. Mas eu acho que mais tá todo mundo doente, velho. Não tem jeito não. Então, a questão é como cada um bota para fora. Tem gente que bebe, tem gente que vai se arriscar no trânsito, tem gente que vai brigar, mas tá todo mundo doente. Então, assim, tem piada que atira alguns gatilhos, que aí exige um cuidado do humorista também, para saber abordar isso de uma forma e o povo se tratar também, né, velho? Fazer terapia, tá aí com a parte espiritual em dia e por aí vai. Mas aí eu passo para você. Não, legal. Como sempre aí, muito rico nas informações, um conteúdo bem vasto assim. Eu trouxe vários gatilhos aí também para disparar aqui no meu raciocínio. E eu, como sempre, vou pegar aqui de frente, de trás para frente para trás. É, essa questão que você falou assim, do amor incondicional, nas entrelinhas, né? O amor paterno, o amor materno. Eu vou mais além, eu acho que eu concordo. Se for falar pela questão não sexual, daí que o termo, com o tempo, mudou de nome, né? Antigamente o homossexualismo tinha CID e tudo, né? Era considerado doença, hoje não mais. E o termo passou a ser homoafetivo, porque saiu do contexto sexual para algo mais abrangente, que é afetivo, e aí inclui o sexual, não o contrário, né? Até porque o sexual, como a gente fala aqui, encarnado, material, o chakra básico, o chakra sexual, ele vai muito além da procriação, da cópula, do coito. Ele vai muito além do prazer, sem necessariamente engravidar, a gente sabe disso, né? A gente trabalha com passe. Mas essa região também é a região da inspiração, do talento. E aí, pegando o gancho do que você falou do talento, o humor, que no inglês chama de gift, que a gente chama aqui de presente, não é GIF, as figurinhas, é gift. É o dom, é o talento, é aquilo que a gente, espiritualmente falando, já traz aquilo ali, já desenvolveram ao longo de várias encarnações. E o talento, ele tem que andar junto com a inteligência. E eu concordo com você, eu não sou especialista na área, eu sou apenas um espectador, telespectador. E a vantagem de você ter 52 anos e ser uma pessoa observadora, como eu sou, e você também é mais novo que eu, mas também é muito observador e inteligente, dá para a gente fazer comparações que a gente vivenciou, que a juventude que está criticando hoje aí não viveu. Então, por exemplo, o que eu vejo em Léo Lins observando aí o trabalho dele? Ele é mais escrachado. Quando eu vi ele dando depoimento, que é uma pessoa inteligente, sabe falar, articula bem as palavras, os argumentos dele foram muito fortes, o humor como uma questão social, como uma questão de crítica, como uma questão. E aí trazendo o próprio Milo Fernandes, através das charges, que usava isso muito. E eu vou tentar balancear aqui o título de hoje, humor com uma cura para esses surtos. É uma cura para o rir. Mas aí a gente se esbarra na questão do humor. Tem ética? Tem, como qualquer área profissional, tem que ter ética. Eu não gosto nem de falar a palavra limites, porque as pessoas hoje vão entender limite como censura. Limite, o meu direito começa quando o seu termina. Isso é o máximo do Código Civil, direitos universais do homem e do cidadão. É tanta coisa aqui dentro desse complexo, desse balaio, para falar, que eu vou tentar compactar e resumir. Pegando aí o passado recente, eu vi um depoimento aí nessa discussão toda de Dedé, falou assim, de fato, os tempos mudaram. Não vamos aqui entrar na discussão no mérito se piorou ou melhorou o mundo, mas a informação, a questão da rede de proteção das minorias, a questão de proteger aqueles que não têm voz, ou têm pouca voz, do idoso, o capacitismo, o etarismo, sei lá. Enfim, o humor ao longo do tempo, que eu dei um exemplo aí, se você pegar lá atrás, Mazzaropi,
pornochanchadas, chanchadas e pornochanchadas, Mazzaropi, Grande Otelo, e Ron de Golias. Eu vi a história aqui do Carlos Alberto com o pai dele, Manuel Nóbrega, o filho Carlos Nóbrega, a história bonita que eles fizeram, do humor escrachado, né, de Arnaud Rodrigues, passaram aí para Praça Nossa, que você gosta tanto. É aquele humor caricato, é aquele humor de fazer careta, aquele humor da velhinha surda, que você admira tanto, né? Que eu também gosto muito da Praça Nossa, da Praça da Alegria, da Praça Nossa. Pronto, aquela coisa da Praça Nossa. E com o tempo a gente foi conhecendo Terra Pirata, Cacete Planeta, que veio lá do Diário, aquele jornal deles lá, como era o nome? Era o Caceta Diário e o Clarim, né? Não, o Clarim tem um negócio assim, que juntou os dois, fez Cacete Planeta. Esqueci da história aqui agora. Mas, enfim, é aquele humor crítico que falava de futebol, política, ia lá dentro de Brasília. E Dedé falou isso, os tempos mudaram, tudo, mas não foi por maldade. Quando chamava Mussum de crioulo, fulano Sargento Pincel de bicha, era um boneco, todo mundo ria e ninguém se sentia ofendido. Cacete Planeta já veio numa pegada, perdão, Cacete Planeta não, Terra Pirata já veio numa pegada mais crítica e ácida, pH ácido mesmo, né? Meu pai mesmo não gostava, que Deus o tenha, mas a gente brigava lá em casa no bom sentido com isso, eu queria ver, não deixava. Mas era muito inteligente. E passando aí, e a Praça da Alegria, a Praça Nossa, sobrevivendo, e a Globo trocando. Chicanise ainda ali resistindo, seus personagens inesquecíveis, inteligentíssimos, que são atualizadíssimos também, né? Justo, justíssimo, pobre que se exploda. E aí vem o Zorra. Depois Zorra Total, depois Zorra, uma coisa assim, nessa ordem. Com uma safra de humoristas que começou a pingar ali ou aqui. O personagem que caiu nas graças das pessoas. E aqueles que. Aí é uma questão de gosto. E o gosto se discute, cada um dá risada com um, dá risada com o outro. E quando veio o advento da internet, aí teve o stand-up, que na verdade começaram a concorrer com aqueles artistas celebridade, altamente politizados, altamente ideologizados. E eu vou dar um exemplo aqui na bucha. Eu não tenho papas na língua, eu digo aqui quem eu gosto e quem eu não gosto, e respeito quem gosta, cada um seu estilo. Não vamos adentrar aqui, claro, longe disso da questão política, mas, assim, é difícil ver um Paulo Vieira chegar num auditório, e aí que entra a questão da ética e o limite do humor, do bom senso. Ele fala numa frase lá no Faustão, lá com o Luciano Huck, lá, e era o Luciano Huck, sei lá. Ele falava assim, Caldeirão do Hulk, no programa de um prêmio, ele disse que Deus é esse, já bota a religião no meio, que leva o Paulo Gustavo e não leva o velho da Havan, que era Luciano Hang da Havan. Acho, assim, é um humor baixo nível, politizado, sem graça. Eu não vejo graça nele, mas tem quem goste. E a liberdade, o bonito da democracia verdadeira é essa, é gostar, não gostar e respeitar quem gosta e quem não gosta. Mas do outro lado, tem uma galera que eu acho assim, que sigo, acho engraçado, vai ter quem não gosta, que eu acho, e uma coisa que eu acho que talvez faltou no palco para Léo Lins, que é inteligência. Eu vejo o Diogo Portugal fazer piadas de uma forma que não entra nessa polêmica. E ele fala muitas vezes as mesmas coisas. Mas ele sabe até onde vai para não pisar nesse campo minado. Fábio Rabin também. O próprio Whindersson Nunes também, que tem uma história de vida aí rápida de ascensão, também, politicamente muito engajado, mas também com seus problemas de saúde lá, teve depressão, não sei o quê, voltou. Mas, assim, shows lotados. E essa safra, e tem Marcelo Adnet no meio aí também, que eu acho muito inteligente, Marcos Mellen também, com essa polêmica também da justiça aí também. Mas, assim, acho que faltou ao Léo Lins um pouco menos de ser tão escancarado, pelo que eu observei. Mas não está aqui para analisar Léo Lins. Eu estou trazendo todas as reflexões que você falou aí. Talento também está associado com inteligência. Talento, o humor, como qualquer área, que desde a época da Grécia Antiga, como os mais antigos deles falavam, né? Desde a época da Grécia Antiga, a Roma Antiga, o humor
quando ele incomoda o sistema começa a criar barreiras exageradas, digamos assim, né? Só fazer uma dosimetria aqui rápida. Pegando nesse gancho aí que é inevitável. 8 anos de prisão, cabe recurso, vai não sei o quê, 2 milhões de multa. E a gente vê traficante aí saindo de boa nas audiências de custódia, os meliantes aí que roubam, levam. Isso soa com hipocrisia, né? Para não dizer outra palavra. A gente vê pessoas aí corruptas que estão na política e saem quebram o sistema aí, o SUS, a educação com corrupção. Em alguns países do mundo aí, corrupção é como naquele brasileiro que foi preso, que entrou com drogas lá, né? Foi na Indonésia. A China também é assim, né? O cara é executado, sou contra a pena de morte, mas o cara é executado e a conta da execução lá da bala vai para a família ainda. Porque na cabeça deles, eles entendem que o tráfico ele mata muito mais, não só diretamente, mas por corrupção no sistema, tira a merenda, tira a educação, tira a segurança pública, tira o transporte. Então, esses países que levam a corrupção a sério, que tem punições exemplares, tanto é que tem muita gente que sabe disso e às vezes vai pelo caminho do suicídio. Japão tem muito, Estados Unidos tem muito, em outros lugares, na China tem muito. Porque antes você pega e pratica o suicídio. Aí é uma questão espiritual também. Mas o que eu estou querendo resumir é que você mata no trânsito aqui, bebendo e dirigindo, não comparece nem a palestra educativa, dá uma cesta básica, paga uma fiança e a família fica destruída e a pessoa, na grande maioria, como 70% dos crimes brasileiros não são punidos, né? E penalizados, sentenciados. Enquanto isso, pessoas que vão lá picham uma estátua com batom, pegam 14 anos, e outro lá traficante, sai em 2 tempos. Então, o Brasil precisa decidir o que ele quer. Se ele quer uma dosimetria realmente justa, ou uma dosimetria para agradar o sistema. Porque se pegar o humor, digamos assim, de um lado, que pode criticar à vontade, brincar com a cabeça de um ex-presidente, chutar a bola, melhorar a facada, ou, né, o pessoal fala, eu vi artista aí falando de botar veneno na comida, tá público isso, tá gravado em vídeo, né? E do outro lado fala o que quer, não tem nada. Então aí o Brasil tem que deixar de ser hipócrita pelo seu sistema, que deveria estar ajudando a gente pelos impostos que a gente paga. Então vamos aqui agora, a gente já falou do problema, a gente já falou aqui do antígeno. Vamos falar um pouquinho agora, ou até mais, do antídoto. Para curar esses surtos, a psicologia fala do limite imaginário que a gente tem de se aproximar. Por exemplo, aqui a gente brinca, eu e você. Eu não tenho o mesmo grau de intimidade que eu tenho com você, eu tenho com meus irmãos. Eu não tenho o mesmo grau de intimidade aqui com meus alunos, mesmo que eu tenho, meus amigos de longa data. Para que serve esse limite imaginário? Saber até onde eu posso ir. Saber até onde eu posso brincar. Saber o limite da ousadia, da liberdade. Então, assim, imagine você que está num teatro ou com esse mundo sem fronteiras que é a internet. E aí você falou uma coisa certa. Gatilhos, mas peraí, mas como é que o humor que eu tô lá para... Claro, tem que ter cuidado, capacitismo, etarismo, tem que ter cuidado. Mas as minorias também, por outro lado, não podem tirar o direito da maioria se divertir restritamente. Por isso que quem se sentir lesado tem que ir lá tomar seus caminhos. O que me preocupa, que acho que deixa a sociedade mais estressada hoje, é aí que eu acho que o rir mexe com dezenas e centenas de músculos. Esqueci o número agora, mas são dezenas de músculos que o sorriso verdadeiro mexe. A gente precisa rir demais de si mesmo. A gente tropeça, a gente ri. Poxa, estou distraído. Não tem coisa melhor do que a gente rir da gente mesmo. E hoje a gente corre o risco de dar uma risada e o outro achar que está rindo dele.
Eu vi um meme esses dias, aliás, já vi várias vezes esse meme, que diz assim: a gente está andando num mundo tão complicado que eu tô com medo de ter uma intolerância à lactose e ser processado pela vaca. Entendeu? A gente está num mundo, eu sou da engenharia, você é do jornalismo, eu sei o que é caixa preta. Mas chegamos ao ponto de uma pessoa, figura pública da política, dizer que caixa preta é racismo. E olha que a caixa preta nem é preta, ela é laranja. Tem um histórico para ser preta. O nego de fumo, que é um subproduto da queima da solda, eu não posso falar mais. Daqui a pouco não vão querer que eu fale mais. Eu vou continuar falando. Eu não posso pegar uma comida no bairro, na Baía da Acarajé, me dar um nego bom aí, e vão achar que eu tô querendo um negão. Então, assim, não dá para você ficar dando pisando em ovos e se explicando para uma turma acéfala. Uma turma que é preguiçoso, cansativo pensar. Entender a etimologia da palavra. Coisas mudaram, mudaram. Poxa, eu não posso falar que eu estou com um criado mudo aqui na minha cabeceira, porque tem uma conotação escravagista. Vai se danar. Criado mudo é apenas o nome do armário. Pagou a gavetinha. Então, assim, eu não vou dizer que é difícil, não. Eu vou continuar sendo eu mesmo, vou tomar meus cuidados. Mas a gente tem que aprender a relaxar, gente. A gente tem que aprender a rir de si mesmo. A surtando, aí melhor um terapeuta falar do que eu, psicanalista, psiquiatra. Mas acho que as pessoas estão surtando porque eu vou fazer uma analogia aqui com uma comporta de uma barragem. Você que passa ali, vou dar um exemplo aqui bem lúdico, você que passa ali em Pedra do Cavalo, a Ponte do Funil, e vê aquela barragem da Paraguaçu, você olhando para ela, às vezes ela está escorrendo água, e às vezes ela está seca. Quando ela está seca, porque o nível d'água atrás ali está baixinho, então não justifica abrir as comportas. Quando ela está enchendo, tem um controle lá que vai abrindo gradativamente as comportas para extravasar. E tudo aquilo ali é calculado naquela região para evitar alagamentos. Tem um plano de contingência, tem um plano de emergência para aquilo ali, para aquela água que vai abastecer a doutora e do cavalo. Onde é que eu quero chegar? A estrutura dela, nos morros laterais ali, tem uma estrutura de concreto armado que se chama ombreiras. Elas trabalham ali resistindo à pressão da água. E a gente, tal qual uma barragem, a gente, quando está sob o estresse, a pressão interna, tal, pode comparar com o panela de pressão também, né? A gente precisa subir um pouquinho aquele pito de segurança, extravasar. Porque se a gente não fizer isso, tal qual uma barreira, uma barragem ou uma panela de pressão, vai chegar um momento que explode. Aí você falou da questão das fugas. A questão da fuga não é a correta, mas cada um sabe de si. Mas tem a fuga da bebida alcoólica, que é uma droga. Tem outros que vão para o caminho mais pesado das drogas. Tem outros que vão correr. Tem outros que vão nadar. Tem outros que vão comer. Tem outros que procuram refúgio numa caminhada. Tem outros que procuram refúgio num karaokê, numa música, na natureza, fazer trilha. Então, existem vários caminhos saudáveis e não saudáveis de desaluviar ou desopilar a mente, como eu já ouvi muito falar no meu vídeo. Então, assim, a gente precisa do humor. E aí, cada um com o seu gosto. E olha que a gente está na Bahia. Vou encerrar minha fala aqui. A gente está na Bahia. A gente tem esse exemplo aqui da Companhia Baiana de Patifaria, da bufetada, da oficina condensada de Rita Assemani. Quem não assistiu deu tanta risada. Quem nunca riu com aquele outro ator, Frank Menezes, né? Esqueci o nome dele. Frank Menezes também, que já fizeram participação, inclusive em novela da Globo, seriado da Globo. A gente tem um celeiro de talentos aqui, que gerou Lázaro Ramos para o mundo, gerou Wagner Moura, e Copaió, que era um moço crachado, mas ao mesmo tempo inteligente, sagaz, e que não foi desrespeitoso, não afetou nenhuma classe. Então a gente pode rir sem ser desrespeitado, a gente pode rir
dentro do politicamente correto. A gente pode rir no dia a dia. Gente, não tem risada e humor melhor, Hugo, do que aquele que você sai ali. Eu vou falar por mim. Eu não sou, sou da época do palhaço carequinha. Mas hoje você vai falar, ah, você gostava de carequinha? Aí lá vem a mente suja. Isso é assim hoje. Eu gostava do Pica-Pau, eu gostava do humor de Garnizé, da Carneiro, eu gostava do humor escrachado. O porteiro aqui, o caixa do mercado, às vezes, pô, o pessoal que me vê aqui seriamente, constantemente, eu vou na caixa do mercado ali, tem uma caixa que lá, cada um tem um estilo. Tem uma que é mais perfumada, tem outra que é mais vaidosa, tem uma que é vaidosa e perfumada, tem outros que são mais engraçados. Cada um com suas peculiaridades. E você quer faz, o perfume tá bom, viu? Sentir seu cheiro de longe. Ali, dá aquela risadinha. Você já cria um laço. E cadê seu filho? Eu nunca mais vi. Mais uma risadinha. Tá lá. Então, o humor como instrumento político, não eleitoreiro, mas aquela política de Aristóteles, ele cura, Hugo. Ele relaxa. Ele libera a dopamina. Ele descontrai, ele desarma. Quer ver outro exemplo aqui de humor? Que mesmo no trabalho você consegue, eu procurando fazer um orçamento, pegar três orçamentos para botar uma película lá, a pedido de uma diretoria, lá numa pessoa que eu estava dando. E aí alguém disse assim, você vai falar com o Negão. E eu falei assim, como é o nome dele? Rapaz, ninguém aqui sabe não, mas ele disse que pode chamar de Negão. Eu falei, eu não vou chamar de Negão. Eu quero saber o nome. Rapaz, o nome dele é... Vou criar um nome aqui, nem me lembro se era Florencio, Florisvaldo, sei lá, não chute. Aí eu liguei de novo. Falou, quem tá falando? Aí o cara é o Negão. Eu queria falar com o seu Florencio. Aí ele, é ele. Ô, seu Florencio, aqui é da empresa tal. Quem tá contando orçamento aqui pediu para pegar o senhor. Tal. Não, mas pode me chamar de Negão. Eu falei, eu não vou lhe chamar de Negão. Eu vou lhe chamar de Florencio porque é uma relação formal aqui de empresa. Ah, mas ninguém liga não. Eu falei, mas eu ligo. A mesma coisa. Hein? Não, não, terminei. Eu lembrei de uma piada aqui também, até interessante. Mesma coisa, vistoria. Em área pública, prefeitura. Está lá o contato. Fulana dos Santos Cicrana. Procurar a gorda. Eu procuro. Gostaria de saber onde é que está a senhora, tal, tal, tal. Aí tu, não, quem é? Tudo. Aí aparece uma vizinha da janela. É gorda, menina! Eu falei assim, sim, é a senhora tal de tal. Onde é que ela fica? Ali, ó. É gorda! Aí eu vou lá e desço. Senhora tal, 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 tal. Até a mulher me olha estranho. Porque ela se acostumou tanto a ser chamada de gorda. Porque se um servidor público chegar ali e dizer, ô gorda, vem cá. Rapaz, a vida hoje é um Big Brother. Tá todo mundo me filmando, cheio de câmeras. Ó, vai aparecer amanhã na Lojuca ou lá no Balas Geral. Servidor público de vistoria comete gordofobia, homofobia, ou xenofobia. Chamou de Paraíba, chamou de gordo, chamou de negão. Na verdade, ele só estava entrando no clima. Ah, vai lá, meu amigo, já falei muito já. Não, Tentei me não. lembrar tudo que você falou aqui e mais o meu. Mas é isso mesmo que acontece, velho. Assim, às vezes a intenção da pessoa não foi nem essa. Só que aí é interpretada de uma forma negativa, sabe? Por conta A do... narrativa. Tirou de contexto. Olha, duas formas de piadas que assim, têm sido usadas e que têm sido feito sucesso, que é o seguinte, a primeira é a própria gafe. Quando a pessoa conta uma gafe que ela mesma cometeu, é como se tirasse o peso um pouco dos outros e ela assumisse essa responsabilidade e acaba ficando engraçado. Ou dela ou de pessoas próximas, né? Não, sem colocar, eu não vou colocar uma pessoa famosa numa situação, e às vezes o humorista ele faz isso, ele pega aquela situação e bota ele mesmo como personagem da situação, sabe?
E aí, assim, quem está ouvindo acaba não recebendo como pedrada. E tem uma outra forma, que é a recuperação, que é quando você conta uma piada sem graça e você faz careta e dá risada da própria piada sem graça. Sabe? Assim, não foi às vezes da piada que você contou que você sabe que é sem graça, mas às vezes da cara que a pessoa fez e fica engraçado porque você faz uma careta, sabe? O Danilo Gentili faz muito isso. Então, assim, e tem um outro ponto, Trajano, e aí eu vou contar até uma piada que eu lembrei agora, que é, assim, às vezes a pessoa, ela sabe o que é que ela vai encontrar naquele show de piadas, e mesmo assim ela vai, sabe? Então, assim, eu conheço um senhor que ele é ateu e ele não gosta, critica muito a igreja evangélica. Lógico, ele respeita e tudo, mas ele, aquela parte da igreja evangélica mais que pede dinheiro, que um monte de boboseira. Assim, ao invés de ele gastar o tempo dele prestando atenção em outras coisas, ele busca, parece que ele vai atrás, sabe? Sabe a mosca, que não adianta a abelha falar que o que ela busca, que ela vai atrás é merda, e sendo que para a mosca, a mosca não quer mel, sabe? Então, assim, e esse senhor, ele procura como se fosse, sabe, como se fosse, como trouxesse um alívio, no sentido de alimentar esse ódio. Isso só faz mal para ele. Então, assim, tem gente também que busca, tem gente que sabe que ali vai ter esse tipo de humor, e mesmo assim vai, mesmo assim assiste. Então, assim, procura sarna literalmente para se coçar. Aí eu lembrei de uma piada que o padre estava na missa, a igreja cheia, e aí todo mundo. Aí o padre ali sentado e tudo, aí o padre perguntou quem é que quer ir para o céu. Aí todo mundo levantou a mão. Aí só teve um que não levantou. O padre viu, aí perguntou de novo: quem é que quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, menos aquele ali. Aí o padre ficou meio que assim, chegou lá perto, falou: meu irmão, você não quer ir para o céu, não? Aí o rapaz falou: ó, ir para o céu eu quero, eu pensei que era para a expedição de agora de tarde. Então, assim, é, então, assim, não, se for para ir para o céu agora de tarde, eu não quero ir, não. Mas eu quero ir para o céu. Mas a excursão, né? A expedição não, a excursão. Então, assim, não teve nada de. Às vezes isso acontece. Da mesma forma como tem piada que eu já falei aqui, que traz uma reflexão enorme. Então, assim, o padre chega numa cidade pequena, está perdido, ele vê um menino brincando, e ele pergunta: meu filho, vem cá, como é que faz aqui para chegar na igreja matriz? Aí o menino fala: padre, você vai direto e vira à direita. E aí o padre fala: obrigado, meu filho, depois passe lá na igreja para eu te ensinar o caminho do céu. Aí o menino fala assim: feche sua cara, você não está acertando nem chegar na igreja, você está querendo me ensinar a chegar no céu. Então, assim, é a galerinha de hoje, sabe? Ninguém como você. É a galerinha de hoje que antes a gente não dava uma resposta dessa. Mas a galerinha de hoje dá, sabe? Não adianta, e para a educação também, não adianta chegar aqui e querer, vou te ensinar o caminho do céu, se às vezes eu não estou fazendo aquilo ainda, se eu não sei chegar na igreja, sabe? Então, assim, tem várias piadas inteligentes que, se a gente for fazer uma palestra sobre essas piadas, dá um seminário tranquilamente. Então, assim, coisa de. Ah, o padre chegou, estava rezando a missa, todo mundo sentado, chegou um bêbado, ele fala assim: quem tem problema com bebida, fique em pé. Todo mundo estava sentado, todo mundo ficou, só o bêbado que estava em pé. E aí o padre perguntou de novo: quem tem problema com bebida, que fique em pé. Aí todo mundo ficou sentado, só o bêbado que estava em pé. Aí o bêbado apareceu e falou assim: padre, só nós dois. Então, assim, porque o padre estava em sabe? Então, assim, lógico que eu gosto de piada de padre, eu trabalhei na arquidiocese, eu vi muita coisa, e tem várias piadas que elas tocam em feridas mesmo, sabe? Que são reais, que você acha que é piada, mas acontece. Então, assim, mas assim, isso são só assim, esses cuidados, lógico, mas assim, eu sou super. Eu cresci na igreja católica, ouço música católica, vou para a missa se precisar, e não tenho isso. Então, assim, não é uma piada no sentido de
com desdém da religião, sabe? Eu sou muito grato à Igreja Católica, uso escapulário, sabe? Então, assim, é diferente se eu fizesse uma piada dessa, pode até incomodar alguns católicos, mas seria diferente se eu só falasse coisa ruim. Mas não, eu não apenas respeito, eu sou espírita, mas assim, é, fiz toda a primeira comunhão e tal, missa e tal. Se precisar ir para missa, eu vou, não tem problema nenhum com isso. Comungar, sabe? Não tem problema nenhum. Então, assim, é diferente quando você sabe que eu já tenho uma forma de pensar nesse exemplo em relação à igreja que é negativa, que é crítica, e eu solto uma piada dessa. É diferente, totalmente diferente. Mesmo que algumas pessoas acabem levando o pessoal e tal, mas não. É uma piada, estilo a Praça é Nossa. Inclusive, a Praça é Nossa ficou em segundo lugar no Ibope. Então, assim, isso mostra que as pessoas O estão. brasileiro ainda gosta daquele humor tradicional. Isso, e que é algo que a gente precisa, velho. Da mesma forma que a gente precisa de fé, de louvor, de esperança, de boas leituras e tal, assistir uma piada é terapêutico. Às vezes eu estou até estudando, trabalhando, escrevendo, às vezes eu boto um vídeo de piada, ou do Paulinho Gogó, ou do Matheus Ceará, que apesar de Matheus Ceará às vezes é pesada, mas assim, como eu não levo para esse lado de estresse, para mim tá legal, sabe? A própria Praça é Nossa, o Whindersson Nunes, sabe? O Whindersson Nunes, ele descobriu, ele disse que investigou o Exército e descobriu que o país só tem armamento, só tem munição para 2 horas de guerra. E aí investiu não sei quantos em Viagra. E aí ele falando assim, mas eu descobri por que é. Porque quando terminar a bala, vai cair todo mundo no pau. Mas assim, e aí ele fala assim, por que as pessoas, por que não mexem no Brasil? Toda essa guerra aí, ninguém mexe com o Brasil. Aí ele mesmo falou, olha, sabe por quê? Porque o mundo vê o Brasil como aquele menino brincando, parecendo o Kiko do Chaves, sabe, distraído em tudo. Aí o pessoal olha assim, ó, deixa isso aí, rapaz. O menino tá brincando, não tá fazendo mal a ninguém, deixa ele aí. Ele sabe, mas ele contando, e assim, pô, velho, ele trouxe uma questão um pouco humorística, mas para uma coisa de, ó, acaba trazendo assim, o porquê que ele compreendeu porque que o exército, ao invés de comprar munição, comprou Viagra, né, naquela agonia toda que teve. Mas, assim, por que ninguém mexe com o Brasil? Porque o Brasil está assim, o povo está tão preocupado em roubos e tal. Inclusive, isso é muito sério, porque se eu sou um motoboy e eu dou uma roubadinha achando que ninguém está vendo, eu estou contribuindo para tudo isso. Eu estou atraindo muito assalto, por exemplo, sabe? Então, assim, ter esse cuidado também. E às vezes a piada ela pode trazer esse tipo de reflexão. Às vezes uma piada, da mesma forma que tem gente que leva para cá de uma forma negativa, às vezes aquela piada traz uma ideia, às vezes de um problema que você tem para resolver que você esqueceu naquele momento, apesar da, do, do humor, vamos dizer assim. Então, eu acho que a piada, ela, apesar de toda essa reflexão que a gente fez, né, de bom senso e tal, ela continua sendo uma terapia maravilhosa e que a gente precisa se conhecer para poder buscar aquilo que a gente gosta, que a gente que a gente assim sabe que vai alimentar a nossa alma da mesma forma com fé, com oração, uma palestra, uma música, e mais assim essa questão do humor, até porque Jesus é da galera, velho, sabe? Ninguém acha que Jesus não gosta de piada. Lógico que tem o respeito, não falar o nome dele em vão. Mas assim, se ele chegasse agora, ele não quer uma igreja, ele não quer uma religião assim enquadrada, não. Como é que você vai levar Jesus com a criança? Você tem que levar na linguagem dela. Jesus sabe disso, sabe? Então, assim, às vezes, uma música e tal, ele sabe que a intenção ali é boa. Então, assim, ninguém acha que, estou esperando Jesus voltar.
que ele vai chegar aqui e vai organizar como um ditador. Não vai. Ele vai fazer piada também, sabe? Ele vai. Até porque o clima está muito pesado. O povo está levando muito a sério, como você falou, sabe? Ah, você está no zoológico, fala, ó, o macaco. Aí alguém que tá do lado, a gente fica com ele. E não tem nada a ver, sabe? E tudo isso por conta do preconceito internalizado. Ele que precisa trabalhar ainda. Quando ele começa a saber lidar com isso, ele leva na esportiva, embora a gente sabe que o racismo é crime, que tem toda essa questão envolvendo justiça, nada, uma coisa não impede a outra. Mas eu acho que se a gente levasse mais na esportiva, se a gente compreendesse a intenção da pessoa, que às vezes, pô, a piada foi para alegrar, não foi criar confusão. Então, a pessoa às vezes não está bem, que a gente precisa ter esse cuidado. O meu avô sempre falou assim, se alguém tem um nariz grande, não conte piada de papagaio na frente dela, porque você não sabe como é que ela vai reagir, sabe? E se tiver uma orelha grande, cuidado que o Dumbo pode estar perto. Isso, e mexe, sabe? As pessoas estão surtando, tá todo mundo doente Se mesmo. falar piada com a magrela, cuidado que o Olivia Palito pode estar juntinho. Isso. E às vezes assim, Trajano, tem uma coisa que assim, velho, a gente, no Evangelho tem uma frase que diz assim, quando você pensa em algo e você consegue se controlar, você está no caminho da evolução. Então, assim, a gente pode pensar. Eu posso passar por uma pessoa e lembrar de uma piada, e assim, assim, essa da Olivia Palito. Encontrar a pessoa e falar, meu Deus, é a cara da Olivia Palito. Mas eu pensar e não necessariamente precisar falar, sabe? Já é uma evolução. Então a gente também precisa ter a gente primeiro pensa, como Jesus falou, é o que sai do coração, não é o que entra. Então, assim, a pessoa que está com a maldade na cabeça, está com a quinta série, como as pessoas falam, mas, assim, a gente pode pensar, porque pensar a gente não vai controlar, às vezes, o pensamento que vem, mas a gente pode não falar, sabe? Isso em tudo. Eu posso estar aqui, eu posso estar chateado com você, pensar em te xingar, mas eu me calar, porque silenciar nessa situação para evitar confusão é caridade. As pessoas que não conseguem se controlar, é a mesma coisa da rede social. Tem gente que não aguenta, pensa, às vezes comenta com um coleguinha do lado, e mesmo assim, por estar infeliz, vai lá comentar na postagem do jornal, vai lá comentar. Então, assim, velho, e aí tem toda aquela coisa de processual mesmo. Então, assim, a gente ter esse controle também de, ó, eu posso pensar, mas eu não preciso necessariamente falar. Então, mas se o humor é um remédio importante para todo mundo, não só para quem está nesse surto aí, embora quem está em surto não vai parar para pensar nessas coisas agora. Então tem que esperar passar. É. Então não deixa de ser, junto com a fé, com a esperança, um livro legal, uma palestra, um trabalho social, tudo isso é um tratamento maravilhoso para quem não está bem, para quem precisa revigorar. Mas a piada tem seu valor, velho. Não tem jeito não. Não, com certeza. E aqui já, pelo adiantado da hora aqui, passou rápido hoje, bem rápido. Só lembrando aqui, eu, por exemplo, porque eu acho que o grande desafio de hoje, principalmente para as pessoas da minha idade para cima, até um pouquinho, dos amigos meus do futebol, quem tem mais de 40, é a transição. A gente tem que ser nós mesmos, mas também se adaptar ao mundo moderno. O que a gente pode tirar de bom dele e achar que é exagero e não necessariamente seguir. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo, tem coisa que eu tenho sobrinho da adolescência, que já é um adulto, é outra geração. Então, no ambiente da busca da harmonia da família, a gente tem que equilibrar aquilo que a gente foi criado, acostumado, e aí eu não gosto da questão da extemporaneidade, né? De chegar assim, e tudo que é da minha época não presta, não é assim. Prestava para aquela época e se passou essa questão de evolução. Tem coisa que regrediu. Esse mimimi exagerado mesmo, assim, não me toca, isso piorou.
Tem coisas que realmente tem que proteger as minorias, tem que proteger aqueles que realmente não têm muita voz, mas a gente tem que ter cuidado também com os exageros. Eu fui criado no ambiente da fita cassete, meu pai ouvindo, Juca Chaves e Ari Fontoura. E aí você sabe como era o teor das piadas. E o povo ovacionava no teatro lotado. E a fita vinha escrito, proibido para menores de 8 anos. Meu pai não deixava tocar naquela fita. E a gente respeitava. Quando a gente passou dos 18, o que mais queria era ver aquela fita. Né? Livremente as piadas, que até ainda em vida, Ari Toledo contou para todos os cantos. Juca Chaves também, está vivo até hoje, né? Conta aí as dele, mas imagina esses dois aparecendo hoje num programa de TV. Você falou aí de Jesus nos dias de hoje. Muita gente ia pegar Jesus e levar Jesus para dizer que ele era socialista comunista, do jeito que Lenin e Stalin, né? Como as pessoas da esquerda aí gostam de falar. Quando eu falo pessoal da esquerda aqui, eu não estou politizando, não. É porque a direita leva mais para o lado conservador, família, liberalismo, e a esquerda leva mais para o marxismo, a questão dos movimentos revolucionários e tal, toda aquela teoria. Eu estou falando aqui de história, não estou falando de política, de Lenin, Stalin, Mao Tse, as linhas Che Guevariana, Bolivariana, etc. Tal. Não estou polemizando nem criando coisa. Mas são formas de encarar a vida. Então, quem é do lado da esquerda, passando por direita, que se diz então, costuma esse pessoal da esquerda dizer que se Jesus voltasse, ele seria socialista. Né? E Jesus é na pegada de Souza. Como você falou aí, é aquele cara descontraído, é aquele cara relaxado. E aí você falou de piada. Temos um exemplo nobre e recente. Tem um negócio aí que o pessoal diz, tá mexendo alguma coisa, ele tá me dando gastura no vidro, que o pessoal fala, tá dando ginge no vidro, ele tá esfregando um plástico. O microfone tá aberto. Tem um exemplo de Valdo Franco. Tem um canal desse no YouTube aqui, as melhores piadas de Valdo Franco. As histórias engraçadas contadas de Valdo Franco. Tinha cara mais piadista que o de Valdo Franco. Chico Xavier contava piada. Chico Xavier, no filme, tinha lance de humor. Se você pegar o filme O Mensageiro da Paz, a forma como escolheram o ator dele novo, Bruno Garcia, que tem uma linha de humor muito legal, consegue contrabalancear otimamente a figura séria, não sisuda e humorística de Valdo Franco. Entendeu? E o ator que faz ele novo, e até o menino que faz de Valdo Franco é engraçado. Ou seja, o filme ele traz uma sutileza, coisas engraçadas junto com religião. Você tá me ouvindo? Você tá com um som de chiado aí que eu não sei se você tá me ouvindo. Tá com um barulho externo. E vi uma palestra dele uma vez no Paulo Estevão, lotado. Eu fiquei em outro ambiente vendo ele por tela, de tão cheio que estava. Espalhado na televisão, em vários ambientes do Paulo Estevão. E ele conta a piada. Piada não. Piada. Ele conta com humor um fato verídico. De um velório no Morro do Rio de Janeiro, e a pessoa foi vítima de bala perdida. E um amigo meu espírita disse que não existe bala perdida, é bala achada, porque aquela pessoa teve que passar por aqui. Mas, enfim, a pessoa morreu de bala perdida, desencarnou de bala perdida. E durante o velório teve um tiroteio. E uma bala transpassou o caixão e furou o corpo. Aí Divaldo Franco faz assim, se alguém acredita em obsessão, o obsessor quis ter certeza. Ou seja, sabe aqueles assaltos quando você tem, a pessoa dá um tiro, ela sai no carro, volta e atira de novo? É a mesma coisa, o obsessor quer confirmação que ele desencarnou. Divaldo Franco, ele conta isso nas palestras dele. E não foi piada. Ele pegou um fato real e, a despeito da dor da família e a despeito de todo o processo de luto, ele transformou e sublimou a história para descontrair a galera. Entendeu?
E o próprio Chico Xavier também, no avião, lá, aquela história do avião que entra em turbulência, começa a sacudir, passa até no filme, né? Ele começa a gritar, e Emmanuel para do lado dele e fala assim: Chico, aqui esse escândalo, é porque eu tenho medo de avião. Mas, Chico, se contenha, tudo, mas eu tenho medo. Você tá com medo de morrer, Chico? Claro que eu tenho. E Emmanuel fala o quê? Eu morro com a educação. Você vê que até envolvendo espiritualidade, mentores, tem humor para o quê? Tornar a vida mais leve. E para encerrar minha fala por hoje, falando de humor e limites, não esqueçamos aqui aquela tragédia, aquela chacina do jornal Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, os caras fizeram charges e coisa zombando do Ayatollah Khomeini, que é a religião do outro. No meio de qualquer religião, seja ela espírita, umbandista, candomblessista, católica, tem os radicais, tem os fanáticos. A galera fanática, ligada aos grupos terroristas, foram lá em Paris e executaram eles. Ah, a liberdade de expressão. Ah, porque a liberdade de expressão, a favor de humor, de zombaria, desrespeitou a religião do outro. Aí é como você falou, tem que encontrar caminhos do meio, sem ser censura, mas de uma forma ética, respeitosa e equilibrada. Mas o assunto é humor. Nosso horário está avançado. Vou deixar com você aí as considerações finais. Hoje voou, passou rápido. Farei suas considerações finais, porque de antemão aí já estou agradecendo mais uma vez sua disponibilidade, sua presença na sexta-feira, 13. Aí, ó, sexta-feira 13. Você sabe como é bem cara sexta-feira 13? Gato preto para mim é apenas um bichano. Espelho quebrado é apenas um risco de corte. Passar embaixo de escada é uma questão insegura. Então, meu filho, eu era fã de Jason. Jason não, era fã da série Jason, né? Eu me divertia com suspense, com terror, com Crystal Lake, né? Quem é melhor, Freddy Krueger ou Jason? do Pesadelo ou coisa? Atari ou Odyssey? Ai, sexta-feira 13, meu filho. Eu adoro 13, viu? Eu Boa só tenho noite e obrigado. eu lembrei agora do comunicado que eu recebi esses dias de Santo Antônio, falando assim, pedindo para que as mulheres tenham compreensão, porque a demanda é muito grande, e que não adianta colocar ele de cabeça para baixo na água, porque ele sabe nadar. Então ele está fazendo tudo para ajudar, mais que compreenda. Eu achei isso assim bem, já que hoje é dia de Santo Antônio, né? Então assim, mas o tema foi maravilhoso, acho que rendeu. Rapaz, a mulher, ó, só um parênteses aí, com cuidado que eu não vou, não é questão de, mas que pense em discriminação, pelo amor de Deus. Eu estou no Irmão de Luz, mas você falou aí de mulher e Santo Antônio está tendo dificuldade. Santo Antônio também está preocupado porque as mulheres não querem mais casar, as mulheres não querem mais romantismo. E elas estão reclamando que não estão achando o que elas querem. Foi assim, se até agora você não encontrou o seu Adão ou sua Eva, você provavelmente é serpente. Então, mas assim, só Pô, agradecer mesmo, foi massa. gostei. E aí, semana que vem tem mais, a gente vai conversando. E foi massa, deixar registrado aí. E só agradecer mesmo o convite e a gente está junto. Valeu, meu filho. Muito obrigado, viu? Deixa eu abençoe aí. Bom final de semana. E siga à disposição aí com seus trabalhos também. Precisando de mim, já sabe como me achar, me chamar. Viu? Vamos, tamo junto, vamos mesmo. Um abração, querido. Um Boa noite, abração. Tudo de gente. bom. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado aí mais uma vez pela participação aí com o nosso Papo Riso 25, com o nosso amigo Hugo, escritor, jornalista, escritor, evangelizador, pensador, mais até que Gabriel, que, como diz um professor Pasquale, ou foi outro,
Não é certo falar Gabriel o pensador, é Gabriel um pensador, né? Todos nós somos pensadores. Ele é um pensador. E estamos aqui juntos. Peço para seguir nossos canais, aí, nossos perfis. Estamos com 103, 102 inscritos no YouTube. Passe lá, ative o sino, se inscreva, compartilhe, assista os outros vídeos. Tem outros vídeos lá comigo e com o Hugo e outros abençoados, iluminados palestrantes. Tem Evangelho do Lar, tem Estudo Espírita. Dê seu like lá, compartilhe, se inscreva, ative o sino. Participe da campanha do Pix Solidário com a gente. Qualquer valor para a chave para janomanuel.com. E a gente tem as parcerias aqui com amigos do bem, doutores da alegria, a gente faz doação de amor, e outros tantos aí. Então, realmente necessitado, para muita gente com frio, essa chuva aí também. A gente faz essa parceria, essa ponte aí de arrecadação. Então, nos ajude, engaje aí, siga nossos irmãos de luz no Instagram, divulgue, bote o aviãozinho para frente. E estamos disponíveis aí também nas palestras presenciais. E está tudo gravado aí nos tempos de internet, YouTube, Instagram, nossas palestras aí da divulgação da doutrina espírita. Mas o Irmãos de Luz ele é aberto a todas as religiões e doutrinas. E que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ilumine aí pela paz, pelo amor de Deus, entre a Ucrânia e a Rússia, Rússia e Ucrânia, e agora aí essa briga de Israel com o Irã. O mundo precisa de paz, o mundo precisa alimentar essas bocas, o mundo precisa dar banho, saneamento básico, o mundo precisa abrigar, acolher refugiados, o mundo precisa de mais abraços, mais pontes e menos muros. Então vamos orar pelo mundo, vamos orar aí. Tem até um livro que eu recomendo a vocês aí. Não leve a vida tão a sério, com tão itálico, inclinadinho, para a gente relaxar um pouquinho mais. A vida pode ser levada a sério, mas não tanto a ferro e fogo, a ponta de faca. Vamos aí relaxar. Bom final de semana a todos. Obrigado aí pelo like, pela participação. Quem está assistindo ficou quietinho, mas pode deixar nos comentários aí suas críticas, elogios, recomendações, sugestões de temas. Tamo junto e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.